Que bom ter você aqui, já que meu compromisso é com a transformação na forma como você vê e constrói os telhados da cidade. Para que essa transformação aconteça, há um caminho a ser percorrido. Estamos avançando. Na aula anterior, falamos sobre os impactos e benefícios dos telhados verdes, investigamos as suas camadas básicas e conexões, desmistificamos os principais medos relacionados aos telhados verdes, mostrando por que, ao invés de aumentar o risco de infiltração, eles ajudam a preveni-las. Vimos como eles podem ser projetados para ter baixa manutenção, 1 a 2 vezes por ano, e como podem dar suporte para o reequilíbrio do ecossistema urbano. Fomos um pouco além e destruímos o mito que diz que os telhados verdes têm que ser caros e elitistas. Finalmente, chegamos à conclusão que não basta ter um bom produto, você precisa ter uma boa preparação da obra. Meu objetivo, e acredito que esse seja o seu também, é mudar o clima da cidade, criando condições para que ela ofereça melhor qualidade de vida, melhor conforto, melhor segurança e principalmente consuma menos energia. É isso que se colhe com os telhados verdes, mas para transformar de verdade é preciso saber onde e como você está plantando agora. Será que você sabe exatamente como lidar com o telhado verde? Muita gente não sabe. No ano passado, quando eu comecei a pensar no curso Introdução aos Telhados Verdes, decidi preencher essa lacuna e resgatar as minhas melhores ferramentas. Tomei a decisão de reunir tudo o que aprendi, as práticas e os conhecimentos que repassava aos meus clientes, inclusive as técnicas e análises mais elaboradas que agora eu ofereço no curso Introdução aos Telhados Verdes a partir da próxima semana. Com esse pacote, que inclui orientação, as melhores ferramentas e a oportunidade de interagir direto comigo na comunidade do curso, quero que as pessoas aprendam o que deve ser feito e entendam toda a lógica para aplicar nas suas vidas e em seus negócios daqui para frente. Ou então, caso seja essa a sua necessidade, para multiplicar essa informação como professor, consultor ou como facilitador na estratégia de construção de telhados verdes. O checklist de projeto que te convidei para baixar na primeira aula dessa semana já mostra um pouco da direção do trabalho que eu proponho. Perceba que ela não é uma simples lista de tarefas para você avaliar se está na hora ou não de entrar na obra. Nela, existem indicadores importantes que vão ajudar você a guiar e conduzir a negociação com seus clientes e fornecedores. Caso ainda não tenha preenchido ou testado o checklist, recomendo fortemente que faça isso agora, na sua casa ou no seu trabalho, para que você possa aproveitar melhor essa semana. Dê uma pausa nesse vídeo, faça o download do link logo abaixo, abra e veja a estrutura que propus nesse documento, para só então retomar essa videoaula. Você vai ver que com o tempo vai incorporar essa forma de trabalho, pois é com o uso da ferramenta que você se habitua a ela e passa a se recordar de pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença no sucesso do seu telhado verde. O desenvolvimento de qualquer jardim exige constância, principalmente nos primeiros meses, para que uma boa formação de raízes seja construída. Durante o curso Introdução aos Telhados Verdes, que começa ao final desta semana, ensino técnicas que vão fortalecer as bases do seu telhado verde e permitirão você atingir os objetivos que deseja. Principalmente se você se esforçar para lembrar dos pequenos detalhes que vou explicar. Chamo a atenção desses pequenos detalhes porque, na maioria dos casos, é neles que está a explicação dos maiores problemas que vão acontecer caso aconteça alguma coisa. Ninguém esquece do valor de uma membrana de impermeabilização, ou de um sistema de irrigação, ou das centenas de metros cúbicos de substrato. Mas poucos percebem que detalhes mínimos, como cobrir ou não um dreno com gel têxtil, podem comprometer todo o seu investimento. O problema é ignorar esses detalhes. Você acredita que vai funcionar, que vai ter tempo para consertar depois, mas quando vê, não tem mais tempo para nada, e logo surge a necessidade de repor toda a vegetação ou, por exemplo, substituir o sistema de irrigação. Quando isso acontece, passamos a ter um tipo de problema chamado retrabalho, e retrabalho é um tipo de coisa que a gente consegue evitar com um pouco de organização básica. Se não evitarmos, passamos a pagar mais caro por aquilo que custa um pouco menos. Ok, pode até ser que depois você descontinue o uso do checklist, ou porque não se adaptou muito bem a ele, ou porque já está disciplinado ao ponto de mentalizar todas essas informações. Não me preocupo tanto agora, nesse momento, com o uso prolongado de um checklist. A intenção aqui é que você consiga mapear todos esses detalhes para garantir o sucesso da sua ação. Por isso, vamos encarar a questão de frente e com clareza. Onde está o problema? É preciso mudar a maneira como você faz as suas escolhas, principalmente as grandes escolhas, aquelas relacionadas à fase de preparação, seleção de materiais e técnicas que terão impacto ao longo do seu projeto durante muitos anos. Como fazer isso
eu ensino no curso Introdução aos Telhados Verdes, que se inicia após o final desta semana dos telhados verdes. Só que antes de aprender o como fazer esse passo a passo, é preciso você saber o que fazer. E isso eu já vou te ensinar agora. Eu prometi na aula anterior que iria falar sobre os pontos de atenção durante a etapa de preparação da obra. Reúne 7 que eu quero compartilhar com vocês agora. Primeiro, tipos de cobertura. A primeira coisa que você deve analisar é se o tipo de cobertura é ou não adequado para receber um telhado verde. Quando eu digo adequada, me refiro ao sistema construtivo que a estrutura de base de apoio para o telhado verde tem. Basicamente, qualquer tipo de cobertura pode receber um telhado verde, exceto as coberturas de telha de fibrocimento ou telha de barro, que não devem ser usadas para apoio de cargas permanentes, conforme a orientação dos seus próprios fabricantes. Se você tem um projeto com esses tipos de cobertura, será preciso retirar as telhas e substituí-las por outro tipo de cobertura estanque. Se a cobertura da edificação em questão é uma dessas que estão aparecendo na tela para você agora, parabéns! Primeira etapa resolvida. Agora, não menos importante, é verificar os 3 pré-requisitos a seguir que se aplicam a qualquer uma destas coberturas. A cobertura está impermeabilizada? A impermeabilização é uma das maiores objeções no mercado de telhados verdes, mas como já mostrei na primeira aula desta semana, este é um mito que não apresenta nenhum embasamento técnico. Na verdade, a experiência de mais de 40 anos no mercado alemão demonstra que as coberturas verdes podem mais do que dobrar a vida útil das membranas de impermeabilização. Vale lembrar que a Alemanha monitora e estuda sistematicamente seus telhados verdes desde o início dos anos de 1980. Ao conferir com o pessoal de obra se a cobertura está impermeabilizada, é importante checar se foi realizado ou não o teste de estanqueidade, que recomenda inundar a laje por 72 horas para verificar se há pontos de infiltração. E também verificar se a impermeabilização utilizada contém proteção contra raízes, uma segurança extra obrigatória para floreiras e lajes que irão receber um jardim. A cobertura suporta o peso do sistema de cultivo? A primeira coisa a se fazer é checar com um profissional da construção civil, um calculista, qual é a capacidade de carga por metro quadrado e a carga máxima localizada que pode ser aplicada sobre a cobertura. Você então precisa determinar com toda a responsabilidade que essa informação carrega qual é o peso máximo que o sistema de cultivo irá atingir. A determinação desse peso não é complicada, mas como envolve responsabilidade técnica, deve ser feita com acompanhamento de um profissional habilitado que deverá se responsabilizar sobre o peso específico, densidade e volume de cada material que será utilizado na construção do telhado verde, assim como o volume máximo de água que será armazenado. É preciso também lembrar de incluir o peso fresco das plantas, considerando o porte máximo que elas poderão atingir. A drenagem está bem dimensionada? Ou seja, será que há empoçamento de água? Será que há formação de lâmina d'água durante as temidas superchuvas? A regra prática para informar os engenheiros e arquitetos envolvidos é que para dimensionar a quantidade e o tamanho dos ralos e calhas nas áreas onde você vai ter um telhado verde, você deve usar as mesmas referências para a execução de uma cobertura convencional sem telhado verde. Imagine uma laje impermeabilizada com contrapiso e grelhas hemisféricas sobre todos os drenos. Com relação à drenagem, essa já estaria totalmente pronta para receber um telhado verde, com relação à drenagem. Lembre-se, esta é a base do seu jardim, e se alguma coisa der errado aqui, irá comprometer todo o trabalho que você ainda tem pela frente. Segundo, tipos de plantas. É importante você saber que são as espécies que você escolhe que vão determinar qual a melhor combinação de materiais e sistemas para o seu telhado verde, impactando diretamente no seu custo, operação e no regime de manutenção que deverá ser adotado. Para ajudar você a se orientar nesse mar de informações, e aliás, todo mundo é um pouco botânico e agrônomo hoje em dia no Brasil, separei alguns grupos de plantas e suas implicações para análise de qualquer projeto de telhado verde. Dá uma olhada. Gramados. Totalmente dependentes de um sistema de irrigação para que eles fiquem verdes durante todo o ano. Em geral, são espécies com metabolismo acelerado e quando cultivadas em camadas muito rasas, com apenas 5 ou 10 centímetros de substrato, temos um ressecamento muito rápido da água. Olha só, atenção, uma semana sem irrigação de um gramado num sistema raso como esse pode comprometer toda a viabilidade do jardim. Capins e forrações ornamentais. Aqui temos praticamente todas as opções de plantas encontradas no mercado de paisagismo,
Inclusive as plantas suculentas, que por terem baixo consumo de água e resistência a longos períodos de estiagem, são as principais espécies usadas na Europa e nos Estados Unidos para o cultivo de telhados verdes extensivos sem irrigação. Sucessão natural. Essa é uma estratégia que aproveita muito bem a fauna e flora local para a formação de telhados verdes que mimetizam o comportamento de ambientes naturais. É o que foi feito, por exemplo, no Museu de História Natural de São Francisco, na Califórnia, para integrar o skyline do edifício à vegetação natural da região de entorno, que passa a ser a principal fornecedora de mudas e sementes. A ideia é literalmente deixar o mato crescer, para que as espécies pioneiras possam fazer uma colonização inicial rápida e dar suporte à chegada de outras sementes que serão trazidas com o vento e pela fauna. Neste caso, devemos ficar atentos ao manejo das espécies para mantermos uma composição de plantas que não danifique a estrutura ou ultrapassem o limite de peso estabelecido. Árvores e arbustos. É possível cultivar qualquer tipo de planta em cima da estrutura de uma cobertura, desde que ela tenha o reforço necessário para suportar a carga que será colocada sobre ela. Entretanto, quando falamos em árvores e arbustos de maior porte, temos que estar atentos também a situações específicas de concentração de cargas e força dos ventos. Hortaliças e agrícolas. Geralmente, a cobertura de uma construção é o melhor lugar possível no meio urbano para se cultivar alimentos. Luz do sol direta, bem ventilado, acesso restrito. E quando falamos em espécies agrícolas, quanto mais luz, maior a produção. Então, a gente pode dispor praticamente de todas as espécies agrícolas, desde folhagens, legumes, raízes, tubérculos até grãos. E é por isso que os telhados verdes têm sido palco em todo o mundo de iniciativas de agricultura urbana, em todas as escalas imagináveis e propósitos que você possa pensar. 3. Tipos de uso. Apesar de ser possível cultivar praticamente qualquer espécie vegetal em cima de um telhado, é muito comum você se deparar com duas categorias para englobar todos os tipos de jardins de cobertura que você possa imaginar. Pode ser uma horta, um gramado, uma cobertura verde técnica, pode ser um parque elevado, pode ser um jardim estilo romano, vitoriano ou um jardim no estilo japonês, não importa. No mundo dos telhados verdes, tudo passa a ser classificado como extensivo e intensivo. O importante é entender que, por mais simplista que essa classificação pareça, ela tem como objetivo já começar a alinhar as expectativas que vamos colocar em nosso projeto. Uma forma prática para identificar essas diferenças é ter no bolso uma perguntinha simples que você deve usar logo no início das conversas para desenvolvimento do projeto. O que você pretende fazer lá em cima? O que te motivou a ter um telhado verde? Eu quero uma cobertura que traga benefícios básicos como conforto térmico, redução de ruídos, redução de enxurradas, etc. Tudo isso sem me dar muito trabalho de manutenção. Independente do tamanho ou da extensão da área, se a resposta for algo parecido com a primeira resposta acima, este deverá sem dúvida ser um telhado verde extensivo. Ele deve ser projetado, então, para ter acesso esporádico, prevendo apenas dispositivos para manutenção periódica. Seu propósito é geralmente funcional, redução térmica, redução de ruídos, e envolve o cultivo de plantas que devem, preferencialmente, simular o comportamento de uma paisagem natural. Requer baixos inputs externos para manutenção e tem custos relativamente mais baixos. Eu quero subir, usar, cuidar, brincar, acampar, jogar futebol lá em cima. Se a resposta foi algo como a segunda alternativa, prepare-se, pois sem dúvida este será um telhado verde intensivo. Essa categoria engloba todas as funcionalidades buscadas por um telhado verde extensivo, mas tem como principal diferencial o apelo estético e de uso. Como o design desse sistema construtivo demanda uma sobrecarga muito maior de materiais, requer um planejamento de cargas detalhado para checar se serão necessários ou não reforços estruturais. Em geral, estamos falando em sobrecargas que variam entre 300 kg por metro quadrado até 1.000 kg por metro quadrado. Mas como já dissemos antes, o peso ou a espessura da camada não são bons indicadores, pois um gramado ou uma horta com 120 kg por metro quadrado ainda seriam considerados sistemas intensivos. 4. Água e energia. Apesar de termos diversas referências técnicas na Europa, indicando que os telhados verdes extensivos não precisam de irrigação suplementar, isso pode causar um certo nível de frustração quando tentamos replicar essa lógica aqui no Brasil. Basicamente,
Como o inverno europeu é caracterizado por temperaturas extremamente frias e neve em boa parte do ano, em boa parte do seu território, há uma aceitação dos ritmos naturais e não há expectativa de jardins vigorosos durante o inverno. Já no clima brasileiro, onde o inverno é caracterizado por longos períodos de estiagem, a vegetação fica sob estresse hídrico durante 4, 5 meses do ano e as condições visuais, estéticas e biológicas ficam bastante desfavorecidas. Ou seja, os jardins ficam ressecados, feios e, dependendo da região e da vegetação utilizada, pode haver inclusive comprometimento total da rebrota na primavera. Eu não estou dizendo que não seja possível, mas para termos sucesso é preciso avaliar. Localização regional. Aqui é preciso avaliar fatores macro, como por exemplo, o histórico de chuvas da região, e fatores micro-regionais, como a proximidade de rios e lagos, espessura da camada de substrato e a capacidade de armazenamento de água e drenagem do sistema escolhido. Composição de espécies. Existem espécies com maior ou menor consumo de água, espécies que armazenam água em seus órgãos ou ainda que entram em dormência durante períodos de seca. Infra para fornecimento de água. Isso pode ser importante principalmente no momento de plantio ou durante estiagens mais prolongadas. Aqui será preciso avaliar se existe ponto de água na cobertura, se a água chega com pressão suficiente e se existe algum ponto de energia, caso seja necessário fazer a pressurização do sistema. 5. Elevação de materiais. Depois de definido o sistema, como faço para subir todo o material até o ponto de instalação? Esse é um ponto muito importante e que muitas vezes é desprezado na hora de planejar e orçar uma instalação de telhado verde. Para você ter uma ideia, é bem possível que você gaste algumas diárias de trabalho extra caso o material seja descarregado muito longe do local de instalação. Então, é preciso estar atento aos seguintes pontos. Qual a distância entre o ponto de descarregamento e o ponto de subida do material? Que máquinas e ferramentas serão necessárias para subir todo esse material? Normalmente, os materiais são elevados através de elevadores, cremalheiras, escadas, andaimes, caminhão-muque ou guinchos. Atenção! Lembre-se de conferir se todas as medidas de segurança foram tomadas para proteger a sua equipe de trabalho de acidentes. Acima de 2 metros sobre o nível do solo, já temos caracterizada a condição de risco e normas específicas do Ministério do Trabalho devem ser obedecidas. 6. Estágio da obra. Será que já é a hora certa para instalar? Essa é uma pergunta muito importante, pois é preciso ficar atento ao timing da obra e ter todas as etapas de trabalho bem sincronizadas. Estamos trabalhando com seres vivos, que têm um limite de resistência a pisoteio e ao contato com materiais químicos como tintas, cimentos e solventes, por exemplo. Um outro ponto muito importante é a estabilidade do fornecimento de água e energia, fundamentais para o bom funcionamento da irrigação, que, por sua vez, é imprescindível na fase inicial de enraizamento das mudas. Fique atento, o telhado verde não deve ser instalado ao mesmo tempo em que estão sendo realizados outros trabalhos na cobertura, como, por exemplo, instalação de fios e tubulações ou obras civis como instalação de rufos, coifas ou equipamentos de ar-condicionado. Isso sempre causa danos, muitas vezes irreversíveis às plantas, comprometendo o funcionamento do sistema e causando prejuízos e retrabalho. 7. Local de instalação. Telhados verdes sempre estarão muito expostos às forças do ambiente, então é preciso avaliar a sua localização regional. A obra está localizada em uma área urbana, área rural, área costeira, próxima a lagos e rios? Qual o histórico de chuvas da região? Essa é uma região sujeita a ventos fortes? Além disso, precisamos estar atentos às condições do microclima, que são influenciadas por itens como espessura do substrato e capacidade de drenagem e também armazenamento de água do sistema. Sombras. A área sombreada? A sombra é parcial ou total, natural ou artificial, como por exemplo de um prédio vizinho. Com essas informações, você saberá quais os pontos fortes e quais os pontos fracos de cada jardim, possibilitando projetos mais resilientes e ajustados a cada condição regional. 7 pontos de atenção, 7 situações diferentes que carregam com elas a recomendação de não colocar a carroça na frente dos bois. Não adianta iniciar a instalação de um telhado verde se as instalações de fornecimento de água e energia ainda são provisórias. Não adianta plantar espécies que precisam de irrigação se a gente ainda não tem fornecimento de água na obra. Não adianta antecipar a montagem do plantio
se ainda serão feitos serviços de pintura ou limpeza de fachada, ou instalação de rufos, ou algum reparo na impermeabilização ou instalação de vidros, etc. Muitos paisagistas colocam cláusulas em seus contratos e imprimem em suas plantas recomendações expressas para que a instalação de um jardim nunca aconteça antes da finalização total da obra, exigindo inclusive autorização por escrito do responsável pela execução do projeto. Algumas situações podem não ter ficado evidenciadas nessa categorização, por exemplo, as construções já existentes, com telhados antigos, que também querem contribuir para o ambiente local ou melhorar o seu desempenho de consumo. Não incluir uma categoria a mais para essa situação, porque as orientações que essas pessoas precisam são as mesmas orientações para quem se encontra numa fase de projeto ou início de obra. Enfim, essas 7 categorias atendem a todas as centenas de casos que acompanhei durante o tempo que estudei e pesquisei e nos milhares de metros quadrados de jardins em que trabalhei ao longo dos últimos anos, instalando os telhados verdes com o Instituto Cidade Jardim. Essas orientações e muitas outras se transformaram no curso Introdução aos Telhados Verdes, que já mencionei ao longo dessa semana e que será apresentado em 3 módulos que tratarão dos seguintes temas: como preparar a obra para receber um telhado verde, informações, normas e referências nacionais e internacionais que guiarão as suas escolhas, como selecionar materiais para cada camada do telhado verde, princípios, características e especificações para executar bem, gastando bem menos. Quais as técnicas mais apropriadas para cada tipo de telhado ou cobertura. Estudos de caso, práticas de execução e manutenção para garantir vida longa a seus jardins. Já na aula de hoje, começamos com a consciência da situação em que a obra se encontra e dos caminhos que você deverá seguir ao longo do seu projeto. Isso trará uma transformação total na sua forma de trabalho. Este e-book resume orientações de muitos livros, cartilhas, normas e ainda temos a participação de 2 convidados especiais, colegas de jardinagem nas alturas, que nos darão as suas contribuições para a disseminação dessa informação e trazem ainda um pouco das suas experiências e opiniões como paisagistas e ambientalistas. Mesmo assim, muitas pessoas não conseguem colocar toda essa informação em prática. É preciso adotar a atitude certa para quebrar determinadas formas de pensar e de fazer e incorporar uma nova receita de sucesso que irá ajudar a construir projetos mais sólidos e mais sustentáveis. Algumas pessoas já percorreram esses caminhos e é sobre o que elas já fizeram e como influenciam a forma como as melhores empresas do mundo fazem hoje é que eu vou falar no meu curso Introdução aos Telhados Verdes que inicio na próxima semana. Lembre-se, eu estou listando aqui o que deve ser feito. Para que isso funcione, precisamos avançar com uma estratégia que explique como fazer cada um desses processos, minimizando o risco de que isso não vai dar certo. Você já deve ter os seus próprios argumentos pessoais que justifiquem a dificuldade de colocar em prática alguns desses passos. Argumentos esses que sabotam os seus jardins. E eu quero trabalhar alguns desses argumentos com você. Por isso, comente nesse vídeo logo abaixo com as dúvidas e objeções que aparentemente podem tornar impossível o seu projeto. A próxima aula desta semana será totalmente dedicada a responder às suas principais dúvidas. E eu estou muito feliz de ver aqui nessa página os comentários e a criação dessa comunidade em torno dos telhados verdes, contribuindo com o desenvolvimento de inteligência ambiental para as nossas cidades. Espero de coração ajudar você a caminhar com seus objetivos. Te vejo então na próxima aula.